Boa noite a todos e a todas que assistem à TV GPost, que nos acompanham. Hoje nós estamos com uma temática muito atual, muito interessante, que é: vai ter golpe? O que fazer? Né? Estamos aqui com o professor Fábio Queiroz e com o professor historiador e com o professor também historiador Érico Cardoso. Nós vamos, como é do nosso costume, né? Nós vamos tentar analisar o atual processo da luta de classes no Brasil, né? A partir da somatória de fatos, né, que ocorreram nesses últimos 10 dias, 7 dias. Ok? Agora eu queria situar os dois colegas, né, dentro desse contexto de possibilidade de golpe ou não. Bem, estamos sob um governo de extrema-direita, certo? E os fatos começaram a se acumular no seguinte sentido. Dia 21 de maio, foi dado entrada no pedido de impeachment, né? O chamado impeachment popular, né? Onde tivemos vários partidos de esquerda, né? Partido de esquerda no sentido de ter um referencial não só nos movimentos sociais, mas também ter um referencial na luta de classes, na defesa de um outro regime social. Né? Foram o Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialismo e Liberdade, Unidade Popular, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, Partido da Causa Operária, certo? O PCO, e diversas, mais de 400, né, entidades, né? Tanto entidades nacionais como entidades regionais entraram com esse pedido para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, certo? Que foi eleito, segundo minha concepção, de forma fraudulenta, já que seu principal opositor foi cassado, né, pelo aparelho judiciário. Bem, logo na sexta-feira, o general Heleno, né, do Gabinete Institucional de Segurança, solta uma carta, né, provocativa, uma carta golpista, diante de um simples encaminhamento jurídico, né, dado pelo Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que enviou para a Procuradoria-Geral da República, encaminhou os pedidos de vários partidos e de parlamentares de apreensão do celular do Jair Bolsonaro. Já no domingo, militares, né, da reserva enviaram mais de 90, enviaram uma carta apoiando essa provocação golpista do general Heleno. Quando foi no dia 26 de maio, já na terça-feira, o presidente do Clube Naval também apoia, né, dizendo a carta do general Heleno, dizendo que o judiciário está se intrometendo, que está indo contra as instituições. 27 de maio, uma grande plenária virtual, certo? Mas uma plenária com mais de 200 entidades, né, pelo Fórum Bolsonaro, né? Chamado pela Frente Brasil Sem Medo e pela Frente Brasil Popular, né, se não me engano, né? Uma convergência, né, de movimentos como MTST, como MST, também com partidos políticos, com sindicatos de base nacional, entre outros. Nesse processo, né, que já vinha antes acontecendo, mas se acirrou mais, a mobilização reacionária de massas, né? Inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal, né, tendo à frente o Alexandre de Moraes, dá encaminhamento à apreensão, certo? De acordo com o inquérito sobre fake news, de vários bolsonaristas, elementos de extrema-direita, 26, 27 mandatos de apreensão. E a loura fascista, né, que é a Sarah Winter, ameaça publicamente, né, o ministro, e começa isso, né, esse ataque não só virtual, ameaça dos militares, né, e, pelo que eu vejo, há um clima de polarização social. Né, o que seria esse clima de polarização social? A extrema-direita organizada toma iniciativa e a esquerda, ou seja, os movimentos sociais, também tomam iniciativa. Né?
Nesse confronto todo, o Maia, né, continua sentado nos pedidos de impeachment, o Centrão continua sendo cooptado pelo núcleo duro do governo Bolsonaro, e estamos nesse cabo de guerra. Então, eu começaria com o professor Fábio Queiroz, certo? Que pediria que ele me esclarecesse mais ou menos essa situação, esse quadro, né? Se eu estou indo no sentido correto ou não, né? Quais são as tendências, né? Quais são as possibilidades, né? E como é o nosso ponto de vista aqui, a partir da perspectiva do movimento dos trabalhadores, né? Como é que está a situação, como é que está o governo está forte, o governo está fraco, como é que está a organização dos setores sociais, tanto de extrema-direita como do movimento dos trabalhadores, e com um pequeno acento, como é que foi, como é a importância ou não dessa iniciativa do impeachment popular, né, dessa tentativa, desse processo, né, de organização dos movimentos sociais, né, que é uma organização que não só está a nível de impeachment, mas que há diversos movimentos, certo, moleculares de resistência, né, inclusive de confronto, né, com as forças, os movimentos de massas reacionários, quando a torcida do Corinthians, do Internacional e de outros movimentos sociais estão começando a ir para as ruas, né? Ainda de maneira, vamos dizer assim, não ostensiva, mas se confrontando com as forças reacionárias. Fábio, você com a palavra. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite ao Fred. Tá sendo nosso, como é que se diz? O nosso facilitador do debate, né? Bom, o Érico, ele gosta muito de fazer quando ele é perguntado, ele faz sempre digamos assim, uma recuperação do debate teórico, e eu vou ficar meio à vontade para fazer um pouco isso também, que eu acho muito interessante. Aí depois, Fred, eu penso que eu vou tentar entrar mais diretamente nas questões que você elencou na sua apresentação. Né? Certo. Sim, eu penso que o bolsonarismo ele tem seu epicentro em uma vertente nitidamente verde e amarela. Leia-se, neofascista. E se a definição do Trotsky estiver correta, o Bolsonaro lutará para sambarcar de modo direto e imediato todas as instituições, do Congresso ao STF, das universidades às municipalidades, das polícias às Forças Armadas. Seria a bolsonarização das instituições públicas e estatais. Essas se tornariam um prolongamento do bolsonarismo. O discurso do ministro da Educação, nesse sentido, é revelador. Mais ainda o discurso do presidente do armamento à la Mussolini. Mas, para completar os seus objetivos, ele precisa também derrotar, destruir as organizações da classe trabalhadora. Por isso que eu penso que ele tem essa dupla tarefa. No plano do regime político, é possível que já estejamos em um regime transitório entre a democracia burguesa e o fascismo institucional. Mas Bolsonaro, a meu ver, ele fez uma aposta arriscada em relação à crise sanitária e se isolou um pouco mais, o que enfraquece a sua estratégia. Apesar de suas conhecidas hesitações, as outras instituições ainda que timidamente cobram direito a respirar. Eu penso que, em parte, disso decorrem os conflitos interburgueses em andamento. Mas esse embate ele não tem como perdurar indefinidamente. Nesse conflito, nós não podemos desprezar a contradição entre os dois regimes, por mais relativa que ela seja. Não omitimos a necessidade de acordos pontuais com todo aquele que esteja contra as pretensões fascistas. Daí a importância de um pronunciamento firme da nossa parte em relação à nota do general Heleno. Nesse contexto, podemos até falar de unidade de ação, acordos pontuais. Agora,
Feitas essas observações, eu penso que devemos ter como centro da nossa tática não esses acordos pontuais, e muito menos a elevação de acordos pontuais à categoria de uma tática privilegiada, né? Que seria o que o governador do Maranhão chamou de frente ampla. Eu penso que é em nome do combate à reação que se levanta essa bandeira. E os que a levantam no âmbito da esquerda omitem propositadamente a inconsequência da burguesia liberal no sentido de travar esse combate. O que essa burguesia liberal manifestou até agora, a não ser protestos tímidos, frente às provocações e o que eles chamam de escalada autoritária do bolsonarismo. E aí não custa recordar, ao fascismo não se vence com protestos tímidos. E até agora o que nós temos observado, escutado, são protestos tímidos. E a gente sabe que essa luta contra o neofascismo é uma luta feroz. A história só nos mostrou até hoje uma tática minimamente justa, que diz respeito a uma unidade da esquerda, das organizações da classe trabalhadora, das organizações populares, dos movimentos sociais. Porque eu penso o seguinte, é preciso, eu chamo isso de frente única. E quando a frente única se tornar mobilização viva, o país que hoje, infelizmente, enterra os seus mortos, ele há de sepultar o neofascismo. Eu não vejo no Maia, no Alcolumbre, no Supremo, o caminho para barrar o caminho do neofascismo. Eu penso o seguinte, não é possível realizar uma frente que puxe em direções opostas, porque esse é o significado da frente ampla. Vocês devem ter visto o acordo de governadores, chefes do parlamento e do governo Bolsonaro em torno do congelamento do salário do servidor público, que o Guedes chamou a terceira torre, né? E que deveria servir como indício do caráter deplorável da frente ampla e, portanto, da necessidade política de, desde já, refutá-la. Nesse mesmo sentido, está nítido que, enquanto o presidente sufoca a política, o Guedes e a sua equipe destroem as últimas garantias sociais e libera a economia em benefício do grande capital. E no caso do Guedes, debaixo do aplauso do Estadão, da Globo, da Folha, os mesmos veículos de comunicação que se apresentam como críticos do governo Bolsonaro. De fato, Jair Bolsonaro tem um projeto de destruição e morte. Em última análise, é um projeto de delinquentes políticos. Por isso, não pode haver dúvida de que a luta política central do país é pela deposição desse governo. Estamos, aí eu entro talvez um pouco em algum dos temas que você levantou, estamos diante de pelo menos 3 hipóteses. Essa é uma ideia que eu tenho baralhado nesses últimos dias. Quais são essas 3 hipóteses? O golpismo bolsonarista, a economia política do bolsonarismo sem o Bolsonaro, que é o sonho da Globo, do Estadão, da Folha, e uma mudança de rumo com matriz de esquerda. Comecemos pelo golpismo. Engraçado que a nota do Augusto Heleno é o golpe com papel timbrado. O cara pegou o papel timbrado, né, da GSI para ameaçar uma guerra civil. Ameaçar a sociedade de um golpe. Então, impulsos autocráticos guiam o governo. O Bolsonaro está tornando o seu corpo de assessores em uma espécie de guarda pretoriana. Nas ruas, o presidente e os seus filhos mobilizam os camisas amarelas. A história de meu partido é o Brasil. E lembra muito os Camiti Neri da Itália. Essa analogia me parece uma analogia interessante, importante de se fazer. Agora, há quem pense que é exagero se falar de golpismo, é exagero falar de neofascismo.
Eu lembro o seguinte, o Hitler, ele formou seu Estado paralelo e o manteve ativo até conseguir fundir-se ao aparelho de Estado oficial. As forças paramilitares são uma característica do nazifascismo. Bolsonaro anima os 300 de Brasília e afirma que tem um sistema de informação e defesa próprios, isto é, à margem do Estado oficial. O Mussolini, aqui é bom lembrar isso, ele sustentava que só um povo armado é forte e livre. De fato, ele se preparava para uma ruptura institucional quando falou isso. E quando essa aconteceu, a sua pequena tropa havia se transformado em um exército. Bolsonaro se prepara para uma situação na qual a tarefa da ruptura institucional esteja posta. Hoje por hoje, ele não está pronto. A tarefa do movimento operário e dos movimentos sociais como um todo é impedir que isso aconteça. É preciso agir e isso tem que ser logo. Aqui a situação é a seguinte, pelo menos é como eu vejo. Há quem subestime as tropas de rua do bolsonarismo. Eu acho que quem pensa assim tem onde se refugiar. Nesse momento, essas tropas estão com os pés fincados em Brasília e se exprime como um agrupamento armado. Só quem acha que a serpente nasce sem ovo pode menosprezar o ovo. Os bandos fascistas estão nas redes sociais e nas ruas. Agora mesmo em São José dos Campos, eu acho que vocês acompanharam, o Sindicato dos Petroleiros está passando por uma situação na qual o fascismo se anuncia sem titubear, tratando de impedir uma campanha da entidade que, fora Bolsonaro, é uma das reivindicações. O sindicato colocou outdoors na cidade de São José dos Campos, com sua pauta, e um dos pontos da pauta era o fora Bolsonaro. E a empresa responsável pelos outdoors, ela tirou os outdoors. Por quê? Porque um grupo neofascista, né, uma milícia bolsonarista, ameaçou e eles retiraram. E agora o sindicato começou uma campanha contra essa ação do grupo neofascista. Então, se as milícias bolsonaristas se sentem à vontade para ameaçar integrantes do STF, eles vão se sentir muito à vontade também para ameaçar aos líderes sindicais. Há casos isolados, importantes, o Fred levantou isso há pouco, de agrupamentos que puseram para correr pequenos núcleos de bolsonarista. Isso deve ser saudado, isso deve ser valorizado, é uma referência, mas não pode servir de argumento para subestimar a capacidade de fogo das milícias bolsonaristas. Então, eu chamo a atenção para esse detalhe. Principalmente se considerarmos o apoio de Bolsonaro no baixo oficialato, na reserva, nas polícias estaduais e nas milícias que dominam as periferias das grandes cidades. Subestimar o poder de fogo do bolsonarismo não me parece um raciocínio razoável. Como se isso fosse pouco, hoje por hoje, a ala mais numerosa do governo veste farda e manuseia arma de fogo. Até por isso, atualmente, o bolsonarismo ele tem mais mordido que assoprado. É bom estarmos alerta a isso. A Itália deu 4 anos ao Mussolini. A Alemanha concedeu mais de uma década ao Hitler. O Brasil não pode conceder mais tempo ao bolsonarismo. É preciso derrotá-lo o mais imediatamente. Por enquanto, eu digo uma coisa, assim, como eu penso, como eu imagino, como eu construo uma reflexão a esse respeito. Eu penso que, por enquanto, ele é metade força, metade bravata. Metade valentia, metade desespero. Pode alguma coisa, mas não pode tudo. É preciso e é possível derrotá-lo. À vista disso, a tarefa política central é destituir o governo Bolsonaro. Destituir o governo significa destituir Bolsonaro e Mourão. O desdobramento disso é a realização de eleição direta e livre, logo que possível. Devido à pandemia e o pavor do seu espalhamento, não é possível definir uma data de antemão. Não é possível sequer definir uma data de antemão para que as massas populares ganhem as ruas
e influam na correlação de forças. Isso já começou a ocorrer no Equador, nos Estados Unidos. No caso do Brasil, enquanto se agarra ao militarismo, Bolsonaro perde apoio. Essas pesquisas da Datafolha, que o pessoal toma às vezes como algo incontestável, né? Como uma expressão cabal da realidade, menos, né? Mas, de qualquer maneira, olha só, o próprio Datafolha reconhece que o presidente tem reprovação de 50%, 50% de reprovação e apenas 27% de aprovação na gestão da crise do coronavírus. Quanto mais se isola e perde apoio, mais ele grita, mais ele ameaça, mais ele diz que faz e manda. É bom estarmos atentos a isso aí. É possível, sim, destituí-lo. Ele ainda não venceu e não vencerá sem resistência. E por que até agora os meios de destituí-lo não avançam? Não avançam porque o STF hesita, porque Bolsonaro oscila, porque Maia, melhor dizendo, oscila e afrouxa também, porque os setores da mídia que criticam o bolsonarismo balanceiam entre a mudança e o Guedes, e porque, principalmente, setores da esquerda entregam o protagonismo dessa luta a essas pessoas do campo burguês. E, por fim, porque em meio à pandemia, em curva ascendente, as pessoas ainda temem ganhar as ruas e fazer o acerto de contas com esse governo genocida. Mas a tendência é de maior declínio do governo. E na medida em que as pessoas, indignadas com tudo que está acontecendo, começam a sentir confiança, abrindo asas para a mobilização social, a bandeira do Fora Bolsonaro e Mourão propende a crescer. Em síntese, eu penso o seguinte, Fred, que pensando em mobilização, é preciso ter sangue frio, escolher com sabedoria a hora, e no que toca à luta política, é preciso ter cálculo tático. Nesse sentido, a unidade obtida no campo da esquerda, das centrais sindicais e dos movimentos sociais em torno da bandeira do impeachment não é uma questão desprezível. Não é uma questão desprezível. Os limites dessa bandeira não podem servir de desculpa para que não nos agarremos à unidade arrancada e, na luta, possamos defraudar bandeiras mais consequentes e arrojadas. A mesma coisa em relação à possível análise da cassação da chapa Jair Bolsonaro-Mourão. São questões táticas e elas não impedem que tenhamos em mente o que é central do ponto de vista da tática mais geral, que passa pela mobilização social, pelo Fora Bolsonaro-Mourão e a convocação de eleição direta e livre. No curso dessa luta, eu penso que a esquerda e as organizações da classe trabalhadora precisam se apresentar de modo independente, apoiado em um programa anticapitalista, que inclusive é a condição necessária para o salvamento das vidas. E isso não pode sair do nosso ângulo de visão. Até domingo, e aí eu concluo essa minha primeira intervenção com isso, até domingo o número de óbitos no Brasil deve ultrapassar os números de mortos na França e encostar na Itália, tornando-se o quarto país com mais mortos da Covid-19. Na dinâmica da crise sanitária e humanitária, em 15 dias, seremos o segundo do mundo em mortandade do novo coronavírus, atrás somente dos Estados Unidos. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o responsável principal dessa tragédia tem nome e sobrenome. Jair Messias Bolsonaro. Não é possível aceitar que ele siga governando o Brasil. Destituir o seu governo é a tarefa que o tempo da política exige de cada um de nós. Pronto, obrigado, Fábio, como sempre, muito esclarecedor, né? Eu queria dizer que nós estamos sem o professor Eudes Baila, porque por motivo de força maior, ele não pôde participar da nossa live. Agradecer a nossa audiência, certo?
Estamos aqui com o Caleb, Vildete, Flávio Patrício, Mário Maestre, a Zeusa, camarada Zeusa, certo? O Sávio Abreu, certo? Grande lutador em defesa da educação. O Cícero Edmilson, ok? E eu gostaria de pedir para as pessoas que estão nos assistindo para divulgar a nossa live, né? Com seus conhecidos, com seus amigos, né? Com sua denominada área de influência. Agora eu vou passar a fazer um questionamento aqui para o camarada Érico, né? Érico, teve uma reunião, né, que foi divulgada, né, do Ministério do Bolsonaro com seus ministros, né, que realmente nós já sabemos, geralmente a realidade é muito mais rica do que o conhecimento que temos dela, né? Esse é o princípio da dialética materialista, né? Então, a gente já sabia que esse governo não vale nada do ponto de vista dos interesses nacionais e populares. Mas aquela reunião demonstrou a podridão que é o governo Bolsonaro, certo? E aí, incluindo o Bolsonaro e o seu vice, certo? O Mourão. Eu gostaria que você explicitasse, né, dentro desse quadro, quais são as possibilidades colocadas pelo movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu acho que uma coisa muito interessante é o que está acontecendo, ilustrativa, né? É o que está acontecendo na rebelião contra o racismo lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, né? E também que você complementasse isso, né? Eu, pelo menos, entendo, só para concluir, que há uma contradição fundamental entre o capitalismo e o combate e a defesa da vida diante do coronavírus, né? Porque vários governos, inclusive de oposição da chamada esquerda, estão encaminhando a abertura da economia e tudo mais para satisfazer o processo de reprodução e acumulação do capital, e isso provavelmente vai gerar mais morte no Brasil. Então, como é que você vê essa necessidade de como a gente deve lutar contra o governo Bolsonaro, numa perspectiva de independência de classe, como acho que o Fábio colocou muito bem, nessa perspectiva que a gente deve participar com um programa anticapitalista. Você com a palavra. Obrigado, Fred. É a segunda vez que a gente se encontra numa live hoje de manhã foi pela manhã, né? Obrigado também pelo convite à camarada Carla, que está nos bastidores e orquestrando, é a operadora do nosso esquema aqui da nossa live. E também é um prazer estar conversando nessa banca virtual, aqui nessa mesa virtual, com o companheiro Fábio Queiroz. Obrigado pelo convite. Antes de entrar nas perguntas que o Fred fez, ou seja, o que o movimento pode fazer para dar um passo adiante, sobre a questão da própria pandemia, como a pandemia tem atingido a classe trabalhadora, a questão da reunião ministerial, né? A gente queria começar pelo próprio tema do debate, para depois eu não me esquecer e não disserem que eu saí sem responder o que vim fazer. Primeiramente, né, alguém pode perguntar, mas por que por que vocês estão falando em golpe? Alguém pode, mais desavisado, por que vocês estão falando em golpe feito por alguém que já está no governo? Como é que vai dar um golpe a alguém que já está no governo? Golpe, não, a pessoa, o senso comum, a maioria das pessoas pode chegar a essa pergunta, né? Não dá o golpe quem não tem o governo? Quem está no governo não dá o golpe. Por exemplo, a Dilma estava no governo, deram um golpe, derrubaram ela e colocaram o vice dela no poder, então, no governo. Então, nesse caso, se justifica um golpe. Por que o Bolsonaro faria um golpe? Primeiramente, existe a figura do autogolpe. Existe a figura do autogolpe na história e ela está repleta de autogolpes, né? Já houve um golpe em 2016, sim, é verdade, né? O Bolsonaro, se fizesse um golpe agora, seria um contra-golpe? Não. Né? Nesse caso, um golpe sobre um golpe não é um contra-golpe. Nesse caso, a lógica formal não se aplica, quem se aplica é a lógica dialética. E a lógica dialética aponta o seguinte, e o próprio governo, nunca na história, provavelmente, alguém falou tanto em golpe como esse governo. Em AI-5, em golpe, em AI-5, vamos intervir, não está admissível,
acabou, porra, como ele falou. O filho dele falou agora recentemente que golpe vai ter, não se sabe quando. Como o Fred se referiu na apresentação, teve o artigo do Mourão no Estadão, que foi bem claro contra a imprensa, contra o STF, contra os governadores, contra quem fala mal do país no exterior. Teve a ameaça do Heleno, a carta do Heleno, dirigida, aberta ao Celso de Mello, dizendo que se quiserem requisitar o lado do presidente, nós não vamos deixar. Ou seja, essas ameaças acontecem, todo mês acontecem 2 ou 3 ameaças dessas, né? Eu queria me reportar que mesmo antes da campanha eleitoral, né, houve algo similar, com o mesmo método de ameaça e chantagem de intervenção militar, por ninguém menos que o general Vilas Boas, quando o advogado do Lula colocou o julgamento do habeas corpus no STF. Depois, para o Lula não dar entrevista durante a campanha eleitoral, o mesmo expediente foi feito, né? Agora, vamos pensar exatamente fato e consequência. Vejam bem, em nenhum momento a força ameaçada demonstrou resistência, dizendo, não, ninguém pagou para ver. Até agora, todas as ameaças foram cumpridas. Não houve habeas corpus, o Lula não deu entrevista em 2018, até agora o celular do Bolsonaro não foi requisitado. Um bocado de situações em que aquela chantagem foi feita para um determinado fim, o fim foi alcançado e ninguém verificou se tratava só de uma bravata ou se teria consequências maiores. O fato é que esse governo, que já nasce a partir de um candidato que declara no final da década de 90 que vai matar 30 mil, esse governo não matou 30 mil, não realizou o ataque, o massacre que o Bolsonaro historicamente fala, né? Que todo mundo pode dizer assim, não, o Bolsonaro é um político que não mente, ele é coerente com o que ele dizia, ele era homofóbico, mas no caso da ameaça maior, dessa ameaça terrorista de palavras, nada foi realizado. Até agora, eu vou usar uma palavra bem clara, até agora o governo ganhou no grito. Tudo o que ele queria, ele ganhou no grito, porque ele ameaçou poderes da própria institucionalidade burguesa, poderes golpistas, e aliado a esses poderes, no Congresso Nacional, no Senado Nacional, no STF, eliminou direitos sindicais, trabalhistas, civis e democráticos, como foi a própria prisão do Lula. Então, até agora eles ganharam no grito. Eu queria só limpar terreno. E para que o Bolsonaro ameaça ter golpe? Para ele ter poderes absolutos para fazer o que ele quer. No caso, não ser investigado, todo o submundo da condição lumpen de político do submundo que ele é e que das suas relações com as milícias não sejam investigadas. Então, ele blinda com ameaça. E tem isso, usa os generais militares, o Mourão, o Heleno e companhia, para fazer essas ameaças, e aí, sempre, até agora, todos os poderes dão um passo atrás, né? Ontem ele falou que acabou. Se fizerem de novo, nova batida da Polícia Federal na casa dos promovedores de fake news dele, ele vai mudar a história. Ou seja, a intervenção vai realizar. Como o filho dele falou, a gente só não sabe quando vai ser realizado. Para fazer jus o elogio que o Fábio Queiroz me fez ao princípio, eu vou sim me referir à situação do autogolpe na história, para a gente se situar, porque a gente só aprende com a luta de classes e particularmente com nossos mestres do marxismo. Primeiramente, né, eu queria dizer que houve, por exemplo, no golpe de 64, também, houve autogolpes. Né? O Lacerda, que era a área civil do golpismo, acreditava que, juntando-se aos militares, destituindo o Jango, iria ser realizada em breve novas eleições. E os militares passaram por cima desse acordo, dessa promessa. Né? Depois houve golpe dentro do golpe, entre os próprios militares, uma ala contra a outra. Então, essa situação do autogolpe, ela existe na história mesmo depois de um golpe. Então, é possível? É possível. É possível, né?
Agora, eu queria análise de... E nós estamos fazendo aqui uma análise de conjuntura e um prognóstico. Haverá golpe, como reagir. Análise de conjuntura mais conhecida, assim, um clássico do modo, da arte de fazer análise de conjuntura na história, é uma obra sobre um autogolpe. É o 18 Brumário, do Marx, escrito em 1852. É a história do autogolpe de quem já governava, o sobrinho do Napoleão, um autogolpe realizado na França, ele já governava, ele deu um autogolpe, porque ele se sentiu numa condição que ele poderia fazer isso. A situação se assemelha... Por que a gente está analisando uma obra de 170 anos atrás? Qual a importância? Primeiramente, é que foi, é uma obra que analisa um autogolpe, um golpe de quem já está no governo, um golpe de Estado de quem já está no governo. E segundo, né, que ele é a expressão, aquele governante Luiz Bonaparte é a expressão do cansaço, do desgaste na luta de classes entre o proletariado e a fração tradicional da burguesia, o que nós temos aqui também na mesma situação. Ou seja, o PSDB, a direita tradicional, fazia de tudo para tentar derrotar o PT e não conseguiu. Juntou-se todos os setores da esquerda, da direita e extrema-direita, realizaram um golpe contra o PT. Depois desse golpe realizado contra o PT, o desgaste, né, histórico entre PSDB, entre a direita tradicional e o PT, permitiu, né, esse é um desgaste que expressa deformadamente o choque da luta de classe, deformadamente. Lamentavelmente, os trabalhadores não entraram em cena com os seus próprios métodos, com as suas próprias organizações políticas superiores às que existiam até então, são os partidos, que foi o Partido dos Trabalhadores, a Frente Brasil Popular, que lamentavelmente entregou o poder de mão beijada por um golpe parlamentar pacífico, e fez isso até agora, e vem fazendo, né? Então, assim, com esse desgaste, não foi o PSDB, a oposição tradicional aos governos do PT, que assumiram o poder. Ascendeu politicamente uma fração marginal da burguesia, né? Lumpen, porque, na verdade, o Bolsonaro, por suas relações com as milícias, por suas relações com esse submundo fluminense, não expressa, não é um representante tradicional da burguesia, ele ascende para representar não esse setor social, para representar, e aí por que ele está no poder até agora? Para representar os interesses mais profundos, os sonhos de consumo do capital financeiro. Este é o governo, ninguém me convenceu do contrário, que esse governo é um governo, melhor governo do capital financeiro, um governo que deu 1,2 trilhões de reais para os banqueiros no dia 23 de março desse ano, nem na primeira semana logo, ou seja, para os trabalhadores não tem nem sequer quarentena, para o capital financeiro tudo, sem nenhuma contrapartida, diga-se passagem, eles não liberaram crédito, a partir dessa verba recebida, não liberaram crédito para os pequenos e microempresários, empreendedores, muito menos para a classe trabalhadora, então botaram no bolso. Então vamos lá, o que acontece? Nós temos essa obra para avaliar essa situação. A classe trabalhadora não foi capaz de derrotar o Luiz Bonaparte, ele durou de 1852 até o fim da Guerra Prussiana Francesa, em 1870, né? Então, em 1871, aí sim, a classe trabalhadora, com poder suficiente, fundou a primeira república, o primeiro governo operário da história, que foi a Comuna de Paris. Mas, então, voltando aqui, primeiramente, eu acho que até agora, quem age com temor, quem age com apenas, mais do que temor, porque o medo é necessário, o pânico de que vai ter golpe e é paralisado com isso, faz o jogo que eles conseguiram levar até o momento. O jogo do golpismo até o momento, o objetivo central não são assumir formas políticas. O objetivo central do golpismo é saquear a classe trabalhadora. E isso tem dado certo, tem funcionado, inclusive com o apoio essencial, apoio político da nossa esquerda institucional, das nossas organizações de esquerda tradicionais, pela sua paralisia, neutralidade, ou, quando não, com a própria votação no Congresso e no Senado dos projetos, das medidas bolsonaristas contra a classe trabalhadora. Mas vamos lá, isso é que me chama mais atenção,
Porque também, voltando a um momento histórico anterior, um golpe parlamentar realizado no século XVIII na Inglaterra, né, agora eu estou me referindo a outra situação histórica, um golpe foi registrado pelo Marx como um golpe de Estado parlamentar, quando, finalmente, as terras comunais foram retiradas dos camponeses e transformadas em propriedade privada. Esse golpe, que tinha como fundamento expropriar a classe trabalhadora, é um golpe que não foi realizado, foi de forma violenta, mas foi realizado de uma forma parlamentar, como nós acabamos de ver. Nenhum golpe anterior fez o que o golpe de Estado de 2016 realizou no Brasil, que foi tirar os direitos trabalhistas, quase todos, tirar o direito à aposentadoria, congelar por 20 anos os gastos com saúde e educação e atrofiar todas as possibilidades da classe trabalhadora voltar com as suas organizações, mesmo com as suas organizações limitadas, conciliadoras, reformistas, ao poder até agora. Então, esse golpe tem dado certo. Até o momento, para o capital financeiro, a destituição do Bolsonaro está fora de cogitação. Para quem manda, está fora de cogitação. E esse governo é blindado pelos militares, que serve para fazer essa política de amedrontamento permanente. Então, primeiramente, eu acho que, e aí eu entro no que é mais importante da reunião do dia 22 de abril, que foi revelado. São as falas do Guedes. O Guedes falou, nós colocamos uma granada no bolso do inimigo, que é o servidor público municipal, estadual e federal. Nós precisamos privatizar o Banco do Brasil, vamos ter que logo privatizar essa porra. E as pequenas empresas não valem de nada, que valem são as grandes empresas. E com isso o Guedes aposta numa política de deprimir ainda mais a economia e uma política de dobrar a aposta do chamado neoliberalismo ou do pinochetismo que a gente tem, já que ele foi formado naquela escola. Então, assim, eu queria chamar a atenção a isso e chamar a atenção que do outro lado, e aí eu gostaria de responder a pergunta que o Fred me colocou, do outro lado nós não vemos uma resistência à altura. Muito pelo contrário, uma colaboração com isso. Já no ano passado, nós vimos uma votação, a esquerda, depois que foi derrotada na reforma da Previdência, passou a votar em uníssono, ou pelo menos quase todos, com raríssimas exceções, do PT, do PSOL e do PCdoB, votaram na lei da liberdade econômica, ou quando não, se abstiverem mais de 20 deputados, votaram no pacotão de criminalização dos pobres, batizado de pacote anticrime do Moro, votaram ou se desconheceram, nem citaram, nem fizeram nenhuma menção ao AI-5 digital, que bisbilhota e estabelece uma censura sobre os meios de comunicação do conjunto das pessoas. E nos estados do Nordeste aprovaram uma reforma previdenciária igual ou pior que a do Bolsonaro. No estado do Ceará fizeram isso, no estado do Rio Grande do Norte fizeram isso, no estado da Bahia fizeram isso, no estado do Maranhão também aprovaram a reforma previdenciária igual e mais guerra relâmpago contra as próprias organizações sindicais que defendem a classe trabalhadora, impedindo-as ou neutralizando-as, impedindo de qualquer resistência à reforma previdenciária estadual ou municipal. E agora, no dia 5, se não me engano, 5 de maio, no Senado, o Partido dos Trabalhadores votou pela PL 39 de congelamento salarial do funcionalismo público por 18 meses. Então, onde é que tem resistência? As organizações tradicionais da nossa classe, onde é que tem resistência? Porque aprova o impeachment de canetada, de abaixo-assinado, e na prática vota contra a classe trabalhadora, não é impeachment, isso é o fica Bolsonaro, é a aprovação do governo Bolsonaro. E mais, havia uma aparente oposição entre o Bolsonaro, que é contra a quarentena, e os governadores, inclusive os governadores da extrema-direita, e, por sua vez, também do PT e do PCdoB, contra a quarentena, contra a suspensão da quarentena, pela defesa da quarentena, aparentemente. Agora, quando a situação piora, sob pressão da burguesia e atendendo os interesses da burguesia, do capital financeiro e do capital comercial, todos em uníssono, quando é mais necessária a quarentena, todos em uníssono fazem a liberação. Agora está todos os governadores, o governador do PT, o governador do Maranhão, o governador da Bahia, estão todos liquidando, praticamente estão acabando com a quarentena, que é a única forma, com a classe trabalhadora que não tem direito ao defender-se pelo SUS, não tem vacina, e pelo contrário, tem as condições fragilizadas de vida, a única forma de se defender dessa epidemia que já tem o Brasil
praticamente o epicentro. Então, nós temos aí uma coparticipação de um ataque contra a classe trabalhadora por parte desses setores. E mais, eu fiquei até assim, me chamou a atenção que marcaram, e eu com isso já começo a concluir, marcaram para o dia 13 de junho, as duas frentes, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, marcaram para o dia 13 de junho uma manifestação, um ato nacional contra o Bolsonaro. Aí eu fui verificar, é um ato nacional virtual contra o governo Bolsonaro. Veja bem, companheiros, a classe trabalhadora está sendo impelida, agora por todos, governo federal, governos estaduais e municipais, é jogada de volta para a rua. Vai trabalhar. E é obrigada a ir trabalhar sem a menor garantia de vida. E é obrigada a trabalhar, em vez da gente dizer, espera aí, já que a gente vamos transformar limão em limonada, já que a classe trabalhadora está sendo obrigada a ser posta de novo no meio da rua, em conjunto, porque uma boa parte, mais da metade, já estava trabalhando efetivamente, eu acho que a gente tem que transformar limão em limonada e fazer esse ato do dia 13 de junho, em vez de um ato virtual, um ato real. Um ato da classe trabalhadora contra o governo Bolsonaro. Querem transformar o impeachment, que não é, concordo com o Fábio, não pode ser só do Bolsonaro, tem que Bolsonaro e Mourão, num ato para destituição do governo, para derrubar do governo Bolsonaro, tem que ser real, não pode ser um ato nacional virtual. Ou a coisa piorada, como foi o 1º de maio, um palanque virtual com nossos inimigos históricos, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Ciro Gomes, etc. e tal. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que usar aquela palavra de ordem do poema Resolução do Bertold Brecht. Né? Chega um determinado momento em que a classe trabalhadora, sob a condição de miséria, como está no Chile, como está no Equador, baleada pela polícia, como está nos Estados Unidos, lá em Minneapolis, ou lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ou sob as condições piores de saúde, a classe trabalhadora tem que ter aquela palavra de ordem do poema Resolução do Bertold Brecht. Tememos, a palavra de ordem do refrão do poema, tememos mais a miséria que a morte. Então chegou um determinado momento, porque a classe trabalhadora está sendo jogada por esse governo fascistoide para a morte, condenada à morte. E nós não podemos mais temer a morte do que a miséria. Que viver desse jeito é uma vida indigna e não é digna de uma classe trabalhadora tão poderosa, a maior da América Latina, como é a classe trabalhadora brasileira. E com isso eu encerro a minha primeira exposição. Obrigado. Obrigado, Érico. Realmente, quando começa a melhorar, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? A proposta do nosso programa é 1 hora. Tem várias aqui intervenções, certo? Eu vou tentar sistematizar. Primeiro, várias pessoas dizendo, elogiando o debate, certo? O nosso companheiro Luciano Figueiras, lá aí dos servidores federais, obrigado, certo? A Dema da Carufulô também, e outros companheiros. Eu gostaria de sintetizar o seguinte, falar para o Fábio. O Érico falou que esse governo é explicitamente um governo do setor financeiro da burguesia, certo? E um colega nosso aqui vai fazer a seguinte pergunta, né? Que é o Rafael Felipe, né? E os outros setores do capital, como é que ficam diante disso, né? Essa é uma pergunta. Também uma colega nossa, amiga nossa, vai dizer, e o que fazer, certo? E outros, aqui a Carla coloca a questão da flexibilização, que vai estar começando a se desenvolver, certo? Obrigado, Carmila Enia. E um outro companheiro aqui vai falar da necessidade de construir um partido revolucionário. Gostei dessa pergunta. E entre outros aqui, a Zeusa fala da questão da necessidade da frente única de esquerda, e eu queria que você explicitasse isso, né? Como é que do lado de lá está bem explicitado para a gente a natureza do governo, aqui o governo serve, as contradições das diversas frações da burguesia, né? As contradições, né? E a unidade em torno de um programa contra os trabalhadores, contra a economia nacional, contra o Brasil. E eu queria saber o seguinte, e as nossas possibilidades, com as forças que nós temos, com as direções que nós temos, né? Porque eu vou ser sincero para vocês, certo? Vou aqui, não vou fazer nenhuma pergunta queima-roupa, certo? Que eu posso me chamuscar. Mas eu vou abrir aqui o meu coração para vocês, né? Para todos que estão ouvindo. Eu fico sempre feliz quando há movimentos de unidade da classe. A classe sempre tende à unidade, certo?
E não é à toa, não é à toa que em várias movimentações, desde o impeachment, dessas plenárias virtuais e tudo, houve uma guinada, né? Por exemplo, essas plenárias aí não chamaram ninguém da burguesia. O impeachment não chamou não teve nenhuma articulação para querer chamar partidos da burguesia, certo? Então, quer dizer, há um começo de resistência e de confronto, certo? Como é que essa possibilidade pode se desenvolver, né? E aqui o que a colega colocou aqui, o que fazer diante disso, né? Porque eu também sou contra o seguinte, eu acho que nenhum de nós três aqui está triste, né? Acha ruim o que aconteceu do impeachment, das plenárias. A gente só acha que é insuficiente diante da crise. Tem que dar um passo a mais. É como se fosse um jogo, né, de xadrez, né? Os caras dão um passo para a ofensiva, a gente tem que também consolidar nessas forças. Fábio, quais são as possibilidades de nós consolidarmos um projeto, né, uma saída à esquerda para essa crise? Na sua opinião. São muitas questões. Eu vou tentar atar essas questões que foram levantadas com o tema central e, ao mesmo tempo, com o ponto exato em que eu parei na minha primeira intervenção. Eu concordo muito com o Érico. É interessante como a mídia ela focou muito no que falou o ministro da Educação, o Salles, lá do Meio Ambiente, mas deu pouca importância às falas do Guedes. Porque Globo, Estadão, Folha, assim como o Guedes, pertencem ao espectro da escola do Milton Friedman. Por isso, não são consequentes e jamais vão ser consequentes na luta contra o governo. Mais do que as liberdades democráticas, eles saúdam a liberação das forças de mercado. Atacam uma parte do governo, protegem a outra. Enquanto isso, Bolsonaro junta as duas partes, ataca os trabalhadores e se prepara para a guerra civil. Interessante que a gente pare um pouco para pensar em relação a isso. Os Bolsonaros, eles têm um aparelho mobilizador e têm uma base de massa. Isso nos indica que estamos diante de um exército neofascista em processo de constituição. E é uma obra inacabada, mas nem por isso menos dantesca. É uma obra inacabada, mas nem por isso menos perigosa. Eles estão arregimentando as suas forças há algum tempo. Por isso devemos acender o sinal de alerta. A esquerda precisa estar atento a toda essa movimentação. E não pode, de maneira nenhuma, ficar a reboque desses setores neoliberais, que tentam se apresentar agora de última hora como oposição ao bolsonarismo. Eu digo assim, eu penso assim, se a única base de apoio do governo fosse os funcionários uniformizados, que hoje se espalham no âmbito dos vários ministérios, estaríamos falando de uma coisa. Mas, além desses funcionários uniformizados que formam o governo, há um exército de informação que se organiza paralelamente e que visa fundar uma nova ordem política em que não há lugar para a direita social, para a esquerda organizada, para os sindicatos, para as liberdades democráticas. Todo domingo, Bolsonaro faz esse exército verde e amarelo caminhar em conjunto pelas ruas de Brasília. É um indicador, é uma tendência. Uns enxergam e acham que não é nada. Outros enxergam e acham que contra isso não é possível fazer nada. Nós, ao contrário desses dois pontos de vista anteriores, eu acho que nós precisamos enxergar o que está acontecendo, mas temos a necessidade de entender de que é possível lutar, de que é possível vencer. De que é possível lutar, de que é possível vencer. É aí que entra a necessidade de um programa nítido que compreende a autodefesa das organizações dos trabalhadores, da juventude, das mulheres e do povo da periferia, e de uma tática nítida que implica em derrotar o neofascismo e o seu governo. Nós temos que derrotar o governo e o movimento
que está por trás desse governo. Porque esse movimento tem características neofascistas. Neofascistas. E vocês sabem bem que com o fascismo não tem argumento. Não tem argumento. Se for com argumento, ele vai lhe bater. Então não tem sentido você tentar dialogar com um movimento que não argumenta, que quer lhe agredir, que quer lhe bater. E aí eu penso também que eles sonham em impor um regime contra-revolucionário. E isso só é possível por meio de métodos da guerra civil. De métodos de guerra civil. E eu estou falando de guerra civil. O Heleno falou de guerra civil. Aqueles militares da reserva foram mais categóricos ainda, mais diretos ainda, falando de guerra civil. Daí a necessidade, aí eu penso que é uma necessidade mesmo, não é uma coisa formal, abstrata, a necessidade que a autodefesa dos sindicatos e das demais organizações da classe trabalhadora seja pensada como um tema cotidiano e não uma abstração. Não é possível ir para as ruas sem o necessário cuidado, com a segurança, com a autodefesa do ativismo. E essa, a meu ver, é uma questão importante. A guerra civil, ela já existe na periferia das grandes cidades. A guerra civil está instaurada na periferia das grandes cidades e vitima trabalhadores, pobres e negros. O número de mortos em ações policiais é o maior para abril em 18 anos. Estou comparando o número de ações policiais com mortes no mês passado. É o maior em 18 anos. Nesses tempos, as execuções sumárias, elas se multiplicam. O espírito bolsonarismo, ele se espalha como uma praga. Se espalha como uma praga. E para os que acham que o triunfo do neofascismo é a repetição do mesmo, se engana. O triunfo deles será um salto de qualidade em relação às execuções sumárias de hoje. Hoje o Bolsonaro condecora o ministro da Educação que defendeu a prisão dos ministros do Supremo. Não sei se vocês acompanharam hoje, mas chega a ser até irônico, porque o ministro da Educação ele é condecorado pelo presidente da República. Ele que defendeu a prisão dos ministros do Supremo. Imaginem o que farão com os trabalhadores, os pobres, os negros, os homossexuais e os indígenas. Imaginem o que eles vão fazer. O ministro da Educação, ele foi categórico. Eu detesto essa expressão povos indígenas. Não é só que eles detestam a expressão povos indígenas. Eles estão destruindo os povos indígenas. Destruindo. A fala do Salles não é um raio no céu azul. Né? Não é nenhuma coisa descolada da política geral do governo. Ali é o governo. Ali é o governo. Então, eu vejo assim, a cozinha venenosa do bolsonarismo, ela há de preparar pratos muito mais mortais do que hoje. Então, não nos enganemos. A particularização do neofascismo brasileiro não o torna menos perigoso, não o torna menos ameaçador. Na reunião ministerial de 22 de abril, como nós observamos, eu comentei há pouco, o Weintraub vociferou todo o seu racismo contra os povos indígenas. Isso não é menos ameaçador do que o discurso do Hitler contra judeus e ciganos. E mais, isso é um ingrediente da ideologia bolsonarista. Por fim, eu queria fazer ainda umas observações, antes de devolver ao Fred. Eu penso o seguinte, que as condições extremas da crise humanitária, a incerteza social, a crise social e o desespero social podem servir de combustível ao fenômeno do fascismo. Não conheço o desenvolvimento do fascismo fora dessas condições aqui.
Por isso, mais do que nunca, a esquerda ela não pode se separar das massas. Não pode ficar jogando suas fichas no Congresso, no Maia, numa decisão de um ministro determinado do Supremo. A burguesia ela precisa dos mitos do Moro, do ministro fulano de tal do Supremo, do Alcolumbre, do Maia. Nós não precisamos disso. Nós não estamos buscando heróis. O que nós precisamos é estarmos colados ao movimento operário e ao movimento de massas. Ao contrário dessa linha, que é um desastre, isso que o Érico falou é absolutamente justo, correto. Quanto mais se aposta cada ficha no jogo parlamentar, mais os trabalhadores e as trabalhadoras perdem seus direitos. Essa é a lógica desse período. E é preciso tirar lições corretas dessa experiência dramática dos últimos anos, desde o golpe parlamentar de 2016. Eu concluo essa minha segunda intervenção, não sei se depois tem ainda mais algum momento, e penso o seguinte, que não há saída que não passe pela organização e mobilização da classe trabalhadora. Essa é uma época de reação e revolução. Estamos em uma encruzilhada. Ou a barbárie social, ou a emancipação social. Os que buscam o caminho do meio se perdem no meio da luta em andamento. Os bolsonaristas cantam o Brasil acima de tudo. E a gente sabe a hipocrisia desse discurso do Brasil acima de tudo. Os nazistas cantavam a célebre Canção da Tormenta, em que se gritava: Alemanha desperte, desperte. Bolsonaro grita que tem a arma da democracia nas mãos, sugerindo a seus inimigos que tem os funcionários armados do Estado ao seu lado. Mas não devemos nos impressionar. Ele quer nos impressionar, quer nos intimidar. Então, ele grita que tem a arma da democracia nas mãos, sugerindo a seus inimigos que tem esses funcionários armados do Estado do seu lado. Mas não devemos, como eu disse, nos impressionar. O fascista, ele finge que ataca até quando se defende. Weintraub ameaçou, esbravejou e se apresentou hoje à Polícia Federal. Ficou calado, para não produzir provas contra ele, mas foi lá. Ou seja, esbravejou, fez uma série de ameaças e se apresentou. Então, o fascista finge que ataca até quando se defende. Eles podem menos do que dizem poder. Da nossa parte, eu acho que falta ainda protagonismo, falta ainda o peso social e político das massas nas ruas. Mas já começou uma articulação política unitária. Ela pode ser a ponta de lança de um futuro protagonismo. Mas não podemos vacilar. E nem podemos amarrar o nosso carro ao motor da oposição que traz em sua agenda anotada as melhores frases do Milton Friedman. É uma tarefa gigantesca, eu sei, mas as mudanças, muitas vezes, elas afloram das circunstâncias mais difíceis e penosas, como essas que nós estamos vivendo no momento. Tem muitas pessoas que estão céticas, que não acreditam mais, e eu ia lembrar até o Brecht, mas o Érico já fez isso brilhantemente. Eu vou, então, rememorar um velho provérbio árabe, que diz o seguinte, mais ou menos: não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Nós precisamos aprender a lutar debaixo do céu nublado. Muito obrigado, Fábio. E agora passar rapidamente para as considerações finais do Érico, porque a Carla está lembrando que nós já estamos estourando o tempo, certo? E nós vamos, esse daqui é só o primeiro passo para outros debates, para outros aprofundamentos, ok? Então, o Érico, por gentileza, suas considerações finais, certo? A orientação
do nosso setor técnico aqui é que você fale até 2 minutos, né? Mas eu sou assim, um pouco relaxado, eu vou lhe dar 3, tá certo? Senão, a gente já marcando outro debate aí entre a gente. Pois não. Obrigado, Fred. Eu queria um pouco de flexibilidade aí no tempo. Já que o Fred hoje não fez nenhuma pergunta a ninguém a queima-roupa, eu vou fazer uma resposta a queima-roupa. Eu queria tocar num assunto que é bastante tabu da esquerda, aproveitando uma concordância que eu tenho com o Fábio, sobre que as organizações, diante de um governo que com claras aspirações fascistoides, um governo miliciano, ou seja, apoiado em milícias, um governo que está matando índios e que ameaça a todo momento matar, usar a famosa frase, a ditadura matou foi pouco. Diante disso, a gente... eu gosto muito de me espelhar numa frase do Michel de Montaigne, um humanista francês que dizia: a covardia é a mãe da crueldade. Eles só são cruéis na medida em que são covardes. E quando há movimento de massas levantar cabeças, quando as torcidas organizadas levantam a cabeça, quando o movimento organizado diz, basta, acabou, porra, nós vamos dizer assim, acabou, da nossa parte, chega, não vamos nos tirar mais um centavo, não vamos nos oprimir, não vamos nos amedrontar, porque agora é nossa vez. Nós temos interesses em jogo, esses interesses estão sendo saqueados e nós vamos dar um basta a isso aí. Nós não somos vermes. Mataram uma criança dentro de casa de 14 anos e nós temos que repetir o que estão fazendo em Minneapolis. Temos que repetir o que estão fazendo os famintos do Chile, porque tem muito mais faminto no Brasil do que no Chile. E aí eu queria entrar nesse debate, nesse tabu, que é o que o Fábio falou da nossa defesa. Né? Fala-se muito, mas e a gente não... Porque é uma parte do movimento, a gente não pode falar em autodefesa das nossas organizações. O outro lado está falando que vai nos matar, mas nós não podemos falar que não vamos nos defender. Em autodefesa das nossas organizações, porque isso seria provocar os nossos inimigos. Não, companheiros. Não é com o pensamento de que, olha, se a gente não resistir, eles não vão nos espancar, então a gente não resiste e deixa eles levarem tudo, nos oprimirem, nos escravizarem por dívida, como estão fazendo agora com a nossa classe, que vai ser assim. E esse tema é tabu, porque muita gente também pensa assim, mesmo quem defende, não estou dizendo que é o caso do Fábio, ele não falou em nenhum momento disso, não se referiu, mas mesmo quem defende, que a gente tem direito de autodefesa, por exemplo, aquelas enfermeiras que estavam lá, no Palácio do Planalto, na frente ali, naquela praça, e foram empurradas, vilipendiadas e tudo mais, elas merecem autodefesa ou não? Nossas organizações, no dia 13, se a gente sair às ruas para defender nossas vidas, nós merecemos nos defender ou não? E isso, eu queria me reportar, e para concluir mesmo, companheiros, a um texto do Trotsky que ele discute isso, no Aonde Vai a França, em 1934, que a situação era bastante periclitante. E ele dizia o seguinte: devemos formar as milícias, mas mantê-las na clandestinidade. Eles usavam o termo milícia não é muito apropriado, mas eu chamaria de comitê de autodefesa para o momento, porque a milícia se identifica com o milicianismo do nosso inimigo. Então ele diz assim, é muito ingênuo pensar que uma milícia pode ser mantida e criada invisível, secreta, dentro de 4 paredes. Nós precisamos de dezenas de mais tarde centenas de milhares de combatentes. Eles só virão se milhões de operários e operárias, e atrás deles, muitos de camponeses, compreenderem a necessidade da autodefesa e criarem à sua volta voluntários com uma atmosfera ardente de simpatia e apoio ativo. Primeiramente, não são as organizações partidárias que criam esses comitês de defesa, são as centrais sindicais, são os sindicatos. Nós precisamos disso, está na hora disso. Chega de baixar a cabeça para eles. É nossa vez de levantar a cabeça, porque o basta quem diz somos nós aqui agora. Este governo é um governo bravateiro. E nós temos que nos basear nessa, eu pelo menos penso assim, nessa situação, porque nós chegamos numa situação inadmissível, inaceitável, insuportável, como foi o caso desse assassinato, como está demonstrando a população de Minneapolis, como deve demonstrar a população brasileira, e não pode esperar que essas direções que estão aí façam ou chamem isso. É preciso que a mobilização de massa vá para as ruas, a espontaneidade das massas seja mais revolucionária, esteja à esquerda do conservadorismo tradicional dessas direções institucionais
que falam e pensam só nas eleições, se vai ser adiada, se vai ser marcada, se vou sair com quem, quando a massa está morrendo de fome, de peste e com o verme. Então, nesse sentido, a covardia é mãe da crueldade, a gente tem que dar um basta na crueldade deles e dizer que, a partir de agora, nós tememos menos a morte do que a miséria. Muito obrigado. Obrigado, eu quero fazer uma autocrítica aqui, certo? Eu me confundia porque eu não consigo ver duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a nossa equipe técnica, né? A Carla disse que não cerceou a palavra de ninguém, mas só fez para a colocação do tempo, que era a terceira rodada. E eu vou ser sincero para você, eu não sei nem qual rodada tá certo? Porque eu fico envolvido com as falas dos camaradas, né? Mas uma coisa interessante, eu vou dar, já que eu vou meter o meu dedo aqui no meio aqui dos historiadores, certo? Um dos líderes do Partido Socialista Italiano, certo? Diante do ascenso do fascismo, ele orientou para ir às fábricas, aos locais de trabalho, para segurar os trabalhadores, para não provocar o fascismo, e ele com a seguinte frase: devemos ter coragem de ser covardes. Qual foi o resultado? A vitória do Mussolini. Né? Então, acho que a gente só vai derrotar o Bolsonaro, o Mourão e quem está por detrás dele com a mobilização de milhões. Eu acho que isso iniciou-se isso, né? E segundo a nossa coordenação técnica, vocês ainda têm cada um minuto para dar um tchau. Até a próxima, tá certo? E muito obrigado pela participação. Eu acho que vocês dão sentido a essa nossa iniciativa do GPOST TV, né? De, além dos fatos, né, visualizarem os processos que estão por detrás dos fatos e ainda colocar as possibilidades, né, do movimento. Queria agradecer aqui a Shirley, ao Luciano, ao Manuel Nogueira, a Priscila Azevedo, ao Vitor Marinho, tá certo? Ao Sávio Bastos, ao Caleb, a Carla Laênia, e os outros que engrandeceram aqui, nos apoiaram nesse debate, né, fizeram perguntas e questionamentos, inclusive, ilustrar aqui que um companheiro seu, né, um eleitor seu, disse que você foi o melhor vereador do Juazeiro do Norte, que é um município aqui no Ceará. O Fábio, né? O Fábio, além de ter sido um vereador, um exemplo de vereador vinculado às lutas dos trabalhadores, há anos é sindicalista, há anos é um combatente, como também o companheiro Érico, né? Porque a gente pode dizer, só são intelectuais, professores, não, nós estamos na luta, militamos em movimentos sindicais, tudo quanto é movimento, né? E eu conheci aqui os companheiros lutando contra o governo Sarney, contra o governo Collor, e aí vai, certo? Sempre na oposição classista. Então, Fábio, por gentileza, você deixa a sua mensagem, né? Até eu não vou dizer final, né? Fica uma coisa chata, mas deixa a sua mensagem até o nosso próximo programa, ok? Por favor. Não, queria agradecer o convite, me desculpar, porque eu acho que eu me estendi muito e prejudiquei o Érico, porque eu não sabia o tempo, né? Como o Fred não falou o tempo, aí eu achei que teria um tempinho maior do que, de fato, eu teria direito a falar, né? Então, eu acho que terminou prejudicando um pouco a reflexão do Érico. Mas queria dizer do prazer de ter participado do debate, e é sempre uma alegria, porque aqui é um encontro com pessoas que eu conheço já há algum tempo, que estão na militância há muito tempo, e que estão convencidas que o debate não é algo que não esteja associado a essa militância cotidiana e a esse projeto tão necessário de transformação da sociedade. Então, agradeço o convite, peço desculpas por ter me estendido um pouco na minha segunda intervenção e, ao mesmo tempo, ratifico, enfatizo a alegria de fazer esse debate com o Érico, com o Fred e com a companhia de todas as pessoas que ajudaram a construir essa noite de debates. Obrigadão, boa noite e fora Bolsonaro Mourão. Érico, só quero dizer o seguinte, ninguém teve problema de tempo, certo, Fábio? Vocês fizeram a exposição maravilhosa, certo? Se alguém é culpado, sou eu, tá bom? Mas da próxima vez eu prometo que eu sou mais disciplinado. É porque eu me envolvo, vocês me conhecem, né? Eu me empolgo, certo? Mas é isso, o caminho é esse. E o grande culpado não somos nós, é Bolsonaro e Mourão. Érico, suas palavras aí de luta. Eu queria agradecer a possibilidade de dialogar com o Fábio,
de participar desse programa mais uma vez do GPOST. Nós participamos também, eu e o Fred, de outro programa hoje de manhã, é um programa que eu queria também. Isso tudo já é uma atividade de frente única, ainda que virtual, o programa pela manhã que a gente participa, eu convido para todos curtirem o GPOST, o GPOST TV, curtirem pela manhã, as demais iniciativas da esquerda, que nós temos que ocupar também esses meios virtuais para dialogar e fazer formação da nossa classe. Eu queria agradecer também alguns companheiros, como o Luciano, que eu acabei de ver aqui a frase dele, elogiando o nosso debate, do Fábio, do Fred, e nosso, o companheiro Levi Souto, que também, o companheiro Mário Maestro, é uma honra ter o companheiro nos assistindo também. Queria agradecer a todos, aos companheiros do Move Luta, da oposição do Sindicef, que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos. Queria dizer que nós precisamos levar essa luta até as últimas consequências, porque está em jogo agora a vida ou a morte da única classe progressista da sociedade, a nossa classe, a classe trabalhadora. Ela está morrendo, né? Saiu pela Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas, que o número de contagiados deve ser pelo menos 7 vezes esses 27 mil divulgados pelo Ministério da Saúde. Quem é o Ministério da Saúde? Que confiança nós temos nesse Ministério da Saúde para acreditar nesses números? A nossa classe está morrendo feito mosca. E nós, socialistas, comunistas, revolucionários, temos uma obrigação de defender a sua vida, custe o que custar, porque também é a nossa, é a da nossa classe. Nós vamos fazer parte de um mesmo organismo. Esse organismo tem que se projetar como um sujeito da história, tem que deixar de ser boi manso, como dizia aquela frase lá do Elomar, né, peão de amarração, e romper as cercas, romper o medo, que é o que nos paralisa hoje, não são as milícias, não são as ameaças, é o medo que eles venham fazer alguma coisa. Mas está faltando muito pouco a perder, quase nada, porque nós estamos já perdendo a vida. O que falta? É preciso sair, organizar-se para sair às ruas numa grande greve para impor uma quarentena, de verdade, para toda a classe trabalhadora. E aí sim, a gente dá o troco para a burguesia, exige a manutenção de todos os empregos, exige a manutenção da renda da classe trabalhadora, exige que nenhum salário seja congelado, a revogação de todas as medidas desde 2016 e até anos anteriores contra a nossa classe, emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a garantia do emprego para todos, o fim dessa escravidão por dívida que boa parte da classe trabalhadora, vocês vão ver, quando acabar a pandemia, todo mundo pegando empréstimo agora para sobreviver, porque essa miséria de R$600 não dá para nada. Então a classe vai sair muito mais endividada do que entrou e muitas vezes sem emprego, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Chega! É preciso sair às ruas. É preciso sair de uma forma organizada, é preciso sair de uma forma autoprotegida. E as organizações de massa, se querem ter esse nome, se querem continuar representando a nossa classe, têm que fazer essa tarefa porque é uma questão de vida ou morte. Muito obrigado, companheiros, mais uma vez pelo convite. E não precisa se desculpar, Fábio, é um prazer muitas vezes, sempre conversar contigo. E ao Fred também. Muito obrigado, Carla. Eu sei que a culpa foi do Fred mesmo. Boa noite a todos. Ok, gente. Então, até a nossa próxima live, tá ok? Tá bom? Tchau. Tchau.